Meu irmão, para o estudo da Bíblia Sagrada nesta série Ouvindo a Voz de Deus. Você acompanhará aqui muitos estudos importantes para a sua vida, para também a sua família e para compartilhar também com outros seus amigos. Hoje especialmente vamos falar sobre o tema a Bíblia Sagrada, como você está a acompanhar aí na tela. Então, dizer que a Bíblia Sagrada é um livro diferente de todos os outros livros que existem na Terra. É um livro que já transformou a vida de muitas pessoas. Tem 66 livros, é escrito por 40 autores e foi escrito mais ou menos ao longo de 1600 anos. Mas a pergunta que fica é, por que a Bíblia Sagrada é um livro diferente de todos os outros livros que existem na Terra? Vamos ver isso na própria Bíblia. Qual é a diferença da Bíblia com outros livros que existem na Terra? Veja, por exemplo, o que diz João capítulo 17, versos 17. Acompanhe aí na tela comigo. João 17, capítulo 17, versículo 17. Diz assim, Jesus falando, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então Jesus, ele fala que a Bíblia é a palavra de Deus e ela é a verdade. Então, por a Bíblia ser a verdade, daqui então começamos a ver uma diferença. Muitos livros que existem, muitos deles, alguns têm mentiras, mas especialmente a Bíblia, ela fala a verdade, de ponta a ponta. Como já dizemos, a Bíblia tem 66 livros, escrito por 40 autores. Tem lá o primeiro livro, que é Gênesis, e o último livro, que é Apocalipse. A Bíblia também está dividida em duas partes principais, que é Antigo Testamento e Novo Testamento. E a Bíblia também está dividida em capítulos e versículos. Você pode ver que capítulos é um número grande, você pode pegar na sua Bíblia aí, vai ver, o número grande chama-se capítulo e o número menor chama-se versículos. Então isso foi dividido dessa forma para facilitar assim a localização de certas passagens. Então, qual é a situação de muitos estudantes da Bíblia? Existem muitas pessoas que terão a Bíblia, leem, mas não conseguem entender. Qual é o problema? A Bíblia tem uma história de um certo homem, que era eunuco, um trabalhador, uma rainha, Candace. Diz aí que ele estava a sair de adorar ao Senhor em Jerusalém, mas voltando ele lia o livro do profeta Isaías, mas ele não estava a entender. E aí que então Deus falou para um homem chamado Filipe, que era o apóstolo, para chegar-se ao eunuco, para poder explicar o sentido e o significado da palavra, das profecias do livro de Isaías. Então, para dizer assim, que muitas pessoas hoje leem a Bíblia, mas não conseguem entender o que elas precisam. Muitas das vezes elas precisam de explicação, precisam de alguém para poder explicar. E pode ser que muitas das vezes a pessoa também está estudando de uma forma errada. Porque quando nós vamos em Lucas capítulo 24, versículo 44, você pode acompanhar esse texto aí na tela. Lucas capítulo 24, versículo 44, nós encontramos aí uma coisa muito importante. Diz assim, 44, e disse-lhes, são estas palavras que vos disse, estando ainda convosco, e convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, Jesus Cristo, ao explicar aquilo que foi a razão de ele ter vindo aqui na terra, uma delas era para vir cumprir o que havia sido escrito nos profetas, nos livros de Moisés, que são os 5 livros, e também nos salmos. Então, para dizer que nós, ao estudarmos a Bíblia, precisamos pegar todos os textos da Bíblia que falam sobre um determinado assunto, porque é assim como Jesus fazia, ele pegava todas as escrituras para explicar um certo assunto. E para você ver que a Bíblia Sagrada é verdadeira, veja por exemplo aqui, Apocalipse 6, versículo 14, lá tem uma profecia que se cumpriu depois de muitos anos. Apocalipse capítulo 6, versículo 12, vamos começar com 12 até o versículo 15, diz assim, e havendo aberto o 6º selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como um saco de silício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. Paramos até aqui. Então, a Bíblia já havia falado, por exemplo, que chegaria no momento da história que haveria um grande terremoto, o sol ia se escurecer, a lua ia ficar como sangue e as estrelas iam cair à terra. Isso aconteceu? Aconteceu.
Quando nós voltamos na história, no dia 1 de novembro de 1755, encontramos aí o grande terremoto de Lisboa, isso é, em Portugal, que em 5 minutos ou 6 minutos matou mais de 60 mil pessoas. Então, cumpriu-se esta parte de Apocalipse. E lembrando, Apocalipse foi escrito há muito tempo, a Bíblia não é de agora, foi escrito há muito tempo. E a outra parte do Apocalipse que nós vimos aqui é que chegaria o momento em que o sol ia escurecer. Isso também aconteceu? Aconteceu. Quando nós voltamos na história, no dia 19 de maio de 1780, encontramos que nos Estados Unidos da América, a partir do período de manhã até o período de tarde, o sol escureceu. O sol ficou escuro, ficou como noite. E as pessoas ficaram muito assustadas. Estava a se cumprir esta parte do Apocalipse, capítulo 6. E na mesma noite, nesse dia 19 de maio de 1780, a lua apareceu como sangue, cumprindo a outra parte do Apocalipse. E agora, falta o último. As estrelas caindo à terra. Também isso aconteceu? Aconteceu. Quando nós vamos no dia 13 de novembro de 1833, nos Estados Unidos da América, estrelas caíram em massas, cumprindo assim aquilo que a profecia da Bíblia já havia dito. Então, uma das verdades, uma das evidências que mostra que a Bíblia é verdadeira é através das profecias já cumpridas. E a Bíblia tem uma maior profecia que vai se cumprir ainda hoje, em nosso tempo, que é a volta de Jesus. Então, diante desse estudo que nós tivemos já em poucos minutos, eu te pergunto, como tem sido a sua relação com a Bíblia? Será que você já começou a ler a Bíblia? Será que você já estuda as Sagradas Escrituras? Se ainda não começou a estudar, então eu convido hoje você a procurar aquela sua Bíblia, quem sabe que já ficou há muito tempo que você não está utilizando, a começar a estudar, porque Deus tem muita coisa a dizer. Este livro passou por muitas perseguições, mas mesmo assim chegou até hoje para você conseguir estudar. Que Deus te abençoe. Nós teremos o nosso próximo estudo que vai falar sobre a beleza da criação divina.